4 coisas que eu pararia de fazer imediatamente se eu quisesse ter paz de verdade. Hoje a gente vai conversar sobre dicas que o Fred separei para você para aprender a ter uma paz verdadeira, interna e conseguir ter uma relação melhor com você mesmo para poder viver um pouco melhor aqui dentro. Espero que você esteja muito bem. O vídeo de hoje vai estar muito bonito, muito especial, porque eu sinto que eu tenho coisas importantes para falar para vocês. Espero que você esteja muito bem também e bem-vindo a mais um vídeo, a mais um encontro. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é super importante. E também, claro, primeiro o link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus cursos, palestras e tudo que você precisa para estar no meu universo. Fechou? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tenho certeza que você vai sair com uma reflexão boa na sua cabeça. A primeira coisa que você tem que ter clareza é que as pessoas não perdem a paz do dia pra noite. Não é uma coisa que é roubado de você num segundo, num momento. Tem alguns momentos que você pode estar, claro, mais instável e um pouco mais agitado, mas a paz é mais longeva e ela é roubada dia após dia. A gente vai perdendo em pequenas, em micro decisões que a gente vai fazendo diariamente, escolhendo situações que a gente acha que possa nos fazer bem, mas no fundo não faz tão bem assim. Tem muita coisa que a gente chama de normal, que parece inofensivo, mas na verdade vai roubando a nossa paz. E a mesma coisa que eu falo pra vocês do amor próprio. Amor próprio a gente não perde do dia pra noite por causa de uma rejeição. São escolhas consecutivas, perfeccionismo, autocobrança, né, falta de autocuidado, que a longo prazo é como se fosse a saúde, né? A gente não come um hambúrguer e nossa saúde está ruim. A gente vai comendo ao longo da vida uma série de coisas. Eu não sei porque eu faço sempre metáforas com comida, mas faz parte do meu eu, porque eu acho que eu adoro comer, mas tudo bem, isso fica para outro episódio. Então a gente vai fazendo pequenas escolhas que a gente considera normais, cotidianas, e isso vai roubando a nossa paz, drenando o que a gente é, até que um dia a gente se perde de si mesmo e se pergunta: como é que eu faço para voltar a essa paz e quais são as decisões que eu tenho que tomar? E é isso que a gente vai ver hoje. Primeira coisa que eu faria: pararia de me explicar demais para quem já decidiu o que pensa de você. Reflete sobre isso que eu tô falando. Eu pararia de me explicar demais para pessoas que já tomaram uma decisão sobre o que pensam de você. A verdade é que a nossa paz não mora e não pode morar na aprovação dos outros, mas muitas vezes a gente age como se morasse, como se a gente precisasse daquela resposta, daquela validação, daquele carinho, daquela garantia que a gente não consegue conservar dentro de nós mesmos. A gente tenta se explicar, se justificar, manda mensagem e quer tanto que as pessoas entendam quem a gente é, o que a gente sente, porque pra gente aquilo é tão importante e dói muito, né? Não ser correspondido, não ser compreendido, e a vida é uma busca tão grande por compreensão do outro, uma busca tão grande por se sentir pertencente, porém não é esse lugar que vai trazer aquela paz que a gente tanto procura. Até porque se a gente colocar a paz na mão dos outros, a gente vai se distanciar do controle que a gente pode ter com a nossa própria paz. E explicar demais não é a busca pela clareza. Se explicar demais é uma ansiedade, uma vontade de controlar o que os outros sentem. Eu vou ser bem honesto com você. Você que tá olhando no meu olho e prestando atenção, sabe exatamente algumas coisas que eu já passei. E eu nunca me expliquei demais. Não me explico porque tem gente que não quer entender. Tem gente que não quer ouvir. Tem gente que já tem suas opiniões prontas, suas certezas. E tem uma coisa que eu aprendi com meu avô, que ele dizia o seguinte: Fred, quando você se sente justo com você, não se justifica demais. A gente precisa aprender a se resguardar, explicar pra quem a gente ama, pra quem a gente sente que vai valorizar, pra quem a gente sabe que vai poder ouvir mais com o sentimento do coração do que com o julgamento moral, com o pensamento que só magoa, que só distancia. Escuta o que eu vou te dizer e guarda isso com você. A paz que você busca nesse aspecto começa quando a gente entende que nem tudo precisa de defesa demais, que nem tudo precisa ser tão explicado. Até porque tem gente que nem quer saber e tem gente que não merece a tua versão da história. Confia no que eu tô te falando. Guarda pra ti. Explica pra quem merece. Busca aprovação de quem você sente que vai ter carinho e amor por você. O resto é só o resto. Número 2. Para de tentar resolver coisas que só o tempo resolve.
Vocês buscam resolver coisas emocionais que precisam um pouco de tempo. Tem coisa que precisa de tempo, de intenção, mas o tempo precisa propagar essa intenção. Você entende a diferença? Não é só o tempo parado, é o tempo com a intenção para as coisas frutificarem, para as coisas acontecerem, para a vida decantar um pouco essas emoções. A gente muitas vezes tem o hábito de querer agir quando está sentindo muita dor. Aí quer ligar, quer mandar mensagem, quer resolver, quer fazer as coisas no pior momento possível. Calma, te organiza, pensa um pouco. Tem momentos que a gente tem que agir, mas tem momentos que a gente tem que falar, opa, resolver isso muito rápido, às vezes é só para aliviar a dor. Você entende? Às vezes a gente quer jogar no outro, quer se abrir, quer resolver as coisas rápidas para tirar esse sentimento de dor. E às vezes isso não é tão maduro. Às vezes conserva em você, organiza para daí poder tomar uma atitude mais madura. Porque senão a gente vai começando a transformar o que era só uma ferida numa catástrofe. E aí vai aumentando o problema, a gente não vai conseguindo resolver. Então não se desespera. Te organiza, te acalma e vai agindo pouco a pouco. E sabe de uma coisa? Existem momentos que a coisa mais poderosa que a gente pode fazer é não fazer nada. É organizar a mente, é esperar, é saber a hora certa de se mover, não como uma estratégia fria, mas as coisas precisam decantar. Eu, às vezes, fico até um pouco reflexivo, como vocês, muitas vezes, têm dificuldade de não fazer nada. E isso não é só no movimento em busca da paz, mas de descansar, de aceitar que tem momentos de tranquilidade. O nada, ele é um espaço livre para a gente serenar em nós, para a gente poder ficar mais sereno, mais tranquilo. Isso tem um lugar na vida, né? Em italiano tem um termo que se chama dolce far niente, que é o prazer de não fazer nada. Calma, tá tudo bem. Tem um espaço na vida importante para isso, para relaxar, para pensar, para decantar. As pessoas mais sábias que eu conheci são pessoas que são muito silenciosas. Não quer dizer que você fala demais e você não é uma pessoa sábia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto mais você aprender os momentos que a gente tem que se calar, isso é um pouco de sabedoria. Opa, acho que eu estou falando demais. Estou me abrindo para quem não precisa. Estou querendo acelerar um processo que precisa de tempo. Tem coisas que precisam um pouco de tempo, é natural. Você não planta uma árvore e ela cresce de hoje para amanhã. Você não cria um filho e ele já tem 10 anos. Você não escreve uma linha e já tem um livro. Calma. Eu sei que é difícil lidar com essa dor da ansiedade, mas talvez essa seja a tua sina. Aprender a lidar com isso sem se desesperar tanto. Número 3. Eu pararia de alimentar uma versão sua que já morreu. Ou uma versão nossa que já morreu. A gente gosta de alimentar o passado, né? De ficar ali tentando entender por que errou, por que não deu certo, poderia ter sido diferente. Poderia, mas não foi. Olhar para o passado como um lugar de tortura e não como um lugar de aprendizado é uma coisa que você tem que aprender urgentemente, senão a vida vai ser muito cansativa. Escuta o que eu tô te falando. O passado não pode ser um lugar de identidade. É um lugar de pequenas visitas que a gente colhe os aprendizados e volta para a vida real. Eu vejo gente que carrega culpa de coisas de 10 anos atrás, né? Se amargura, se machuca. E às vezes eu olho para essas pessoas e eu falo, aprende a te perdoar. Tá tudo bem, a gente erra, acerta, melhora. É só você, dentro da tua consciência, que vai conseguir olhar e falar, opa, preciso ter uma relação melhor com o meu passado. E todos teremos que ter. Aprender a conversar, a melhorar. E aí você sai desse lugar de gente que se define por um fracasso. Mas eu não passei no vestibular, mas eu falhei uma empresa, mas eu não fui legal com alguém que eu amava. Você não precisa ser essa versão que você calcificou dentro de você. Você melhora, você evolui, como todos nós. Tem gente que não, tem gente que acha que não errou, que não fez o melhor, que não fez o certo, que se pune ou que nem presta atenção. E aí também não evolui, não se ilumina. O processo dessa luminescência está nisso, em crescer, não tirar a oportunidade de amadurecer, errar, acertar, ter consciência, olhar, sentir a dor, melhorar. Esse é o processo natural. Achar que você vai passar uma vida perfeita, sem errar, achar que tudo vai ser linear, como um mar calmo, isso não é a vida. Talvez você pode se iludir que pode ser assim. E aí no meio dessa ilusão, dessa paz, isso é importante ter claro,
Porque as pessoas acham que a calma, a paz é uma coisa, ai meu Deus, está tudo bem, não quero pensar em nada. Não, isso é fuga. A paz é, mesmo nos momentos difíceis, como eu me trato, como é a minha conversa, qual é a minha relação, será que eu estou me deixando levar pela ansiedade? Porque os momentos difíceis vão acontecer. E é nesse momento que você não pode se julgar. E vai te ensinar a não julgar os outros também, como consequência. Então, assim, relaxa, aceita, conversa com você mesmo. Deixa essa parte morrer. Não precisa ficar revivendo tanto o passado para sentir que isso faz parte da tua personalidade, do teu eu. Alimentando aquela narrativa, dando continuidade àquela história, se sentindo vítima e usar aquilo como escudo porque não deu certo, porque deu. Foi. E agora? Eis o mundo, olha a novidade, olha quantas coisas estão por ali. Lembra disso. Deixa morrer o que era teu, quem você era, para poder habitar quem você é hoje em dia. E abraçar, e entender, e melhorar, e se perdoar, e perdoar os outros também, e carregar dentro de você um lugar de mais paz. Porque a falta de paz tá no controle, na culpa, na aprovação. Você entende que esse é o ponto. A paz não é uma rede na Bahia somente. A paz é uma relação de menos aprovação, de menos culpa, de menos perfeccionismo, de um lugar mais tranquilo, mais sereno, de consciência, de um pouco mais de desapego. É esse lugar que você vai ter que criar. E a quarta coisa que eu pararia com certeza é de confundir lealdade com tolerância às coisas que nos destroem. Aprender a dizer não. Aprender a estar tranquilo com as decisões que são tomadas. Você está buscando ainda aprovação demais nos outros. Isso vai roubar muito a tua paz. A gente aprende desde cedo que ser fiel é aguentar, é ficar até o final, é suportar tudo. E eu acho que é mesmo. Porém, nas situações certas. Tem momento que tem que partir. Tem momento que você morre no final da história. Tem momento que não tá equilibrado, que não tá justo, que não tem mais serenidade. Você sabe os momentos que estão difíceis e eu preciso permanecer, ou os momentos que estão difíceis e tá na hora de ir. Você sabe essa resposta, a gente sempre sabe. Tem que insistir, tem que estar junto, tem que se dedicar. Mas tem que saber a hora de dizer adeus também. Tem gente demais destruindo a própria saúde emocional em nome de uma lealdade de alguém que nunca vai reconhecer. Você já parou pra pensar nisso e o quão isso é dolorido? Tem gente que tá ali, leal, se dedicando ao máximo aos outros, em nome de uma lealdade que se criou por alguém que nem vai valorizar aquilo. E aí a gente culpa o outro. Mas eu fui tão leal. Mas por que o outro não valorizou? E tem momentos que a gente fala, mas tá na hora de ir. Não, mas eu tô ali por... E aí a gente começa a culpar o outro por uma decisão que era nossa. Tô dizendo que o outro tá certo? Não. Mas tô dizendo que você tem claridade já pra ver que tá na hora de ir. E você tá apegado, insistindo naquilo. Entende? É como se a gente pegasse uma abelha, colocasse o dedo no ferrão e picasse e falasse, meu Deus, ela me picou. Meu Deus, como ela não é legal, mas eu vou colocar de novo. Nossa, como essa abelha é ruim. Eu botei de novo e ela picou. Não, mas você sabe que essa abelha tá picando. Vai embora. Não coloca mais o dedo. Aprende você. Você está esperando que algo mude que não vai mudar. E aí você culpa a não mudança do outro. Se afasta, segue. Cuida, porque essa lealdade vai te roubar a pouca autoestima que a gente tem às vezes. Tá? E isso é importante. Aguentar o quanto você está aguentando muitas vezes vai roubar a tua paz. E isso não necessariamente é amor. Às vezes é só um medo de ficar sozinho que a gente usa a desculpa de lealdade. É essa inteligência que você precisa ter. Se questiona. Eu amo de verdade ou eu tenho medo de ficar sozinho? Eu amo de verdade ou isso aqui tá roubando a minha paz? E na verdade eu tô morrendo de medo de não conseguir dar a volta por cima. Ou de me sentir carente, ou de ter uma dependência emocional. Olha pra esse lado. O que eu quero te dizer com esse quarto ponto é pra você não confundir esse medo disfarçado de virtude, como se isso fosse, nossa, como eu me dou. Isso vai roubar a tua paz. Cuida de você. Saiba quem você é. Não busca tanta aprovação. Não se justifica demais. Saiba a hora de ir embora. Esses são os pontos que eu faria, sem dúvida, para poder começar a ter um pouco de mais paz interior. Desapego, menos controle, menos explicação,
mais tranquilidade. Eu te garanto que é o treino desse processo que vai te ajudar muito. Eu tenho um curso de inteligência emocional que eu explico tudo isso. Se você tem interesse, tem o primeiro link na descrição. Você pode dar uma olhadinha. É um curso chamado Inteligência Emocional em 21 Dias, que a gente fala muito de leveza, de paz, de consciência, de desapego. Acho que pode te ajudar. E se você ficou até o final desse vídeo, que eu acho que esse vídeo ficou muito bom, eu fiquei muito orgulhoso dele, deixa um coração azul nos comentários. Por que eu peço um emoji? Pra ver, não, a pessoa ficou até o final e ela viu. Quem deu um coração azul, eu falei, essa pessoa ouviu o que eu falei. E eu fico muito feliz, tá bom? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.